Abra comigo o Santo Livro na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Mais uma vez a última frase, exercita-te pessoalmente na piedade. Vamos fechar os olhos e orar só mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos, Senhor, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa dependência do Senhor. Rogamos a Ti que volte Teus olhos para esse local. Somos apenas uma partícula de poeira nesse imenso universo. Mas se apieda de nós, Senhor. Se apieda de Sião, de todos os lugares assolados da terra. Dispensa sobre esse local a Sua graça. Carecemos da graça, do Seu amor, da ação soberana, sobrenatural, consolando, exortando, salvando, curando vidas, almas e corações aqui essa noite. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si e nos conforma à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dentre muitos temas e textos que eu poderia trazer a vocês, eu escolhi trazer um muito oportuno para os nossos dias. Até pensei em falar algo algum tempo atrás, mas preferi falar sobre a prática da piedade. A prática da piedade. Se tem algo que eu vejo hoje que a igreja necessita, é de pessoas piedosas, igrejas piedosas, mulheres piedosas, homens piedosos, crianças, filhos piedosos. Vivemos um momento hoje no mundo e no Brasil de dois extremos. De um lado nós temos a igreja pentecostal e neopentecostal, que dá ênfase nas curas, nos milagres, nos dons espirituais. E de outro lado, nós temos a igreja histórica, que a ênfase é no estudo, na interpretação das Escrituras. Mas em ambos os lados eu vejo uma falha, uma deficiência no tocante a produzir pessoas piedosas, santas, reverentes, solenes, graves. É muito comum hoje vermos pessoas ditas cristãs, mas carnais, irreverentes, sensuais, com pouquíssima ou nenhuma espiritualidade, que não dão ênfase nestas coisas. Uns cultuam os dons, outros cultuam a cabeça, a mente. E falta pessoas fervorosas, quebrantadas, puras, que nutrem um sentimento de amor a Deus, que tem Deus em alta conta, em alta estima, que tem um zelo missionário e evangelístico, que tem paixão pela leitura, observância, prática das Escrituras, que tem vida de oração intensa, fervorosa. Isso nós não estamos vendo. E obviamente vai refletir na nossa conduta. Isso é ser santos no mundo, santos na terra. E nós precisamos de pessoas assim. Há uma religiosidade entre o povo de Deus absurda. As pessoas
manifestam a sua fé apenas no ambiente de culto. Ao término do culto, elas recuperam a sua verdadeira identidade. São pessoas sem gravidade. Pessoas que estão num culto e depois sentam horas a fio na frente de uma TV para consumir tudo que é contrário ao Espírito de Deus. Um vocabulário profano, uma vestimenta profana, uma conduta mundana. Onde nós vamos parar desse jeito? Nós precisamos resgatar o crente, tem que ser conhecido pelo seu conhecimento, pelo seu fervor, claro, mas sobretudo pela sua piedade, pelo temor que ele tem a Deus e a reverência que ele tem com o sagrado. E nós precisamos, a nossa geração, cultivar a piedade ou praticar a piedade. A piedade flui do conhecimento de Deus, é aquela devoção sincera e amor a Deus com o desejo de servi-lo diariamente com santo zelo, santo temor e santa reverência. O reformador João Calvino escreve acerca da piedade dizendo: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor. Abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais que a morte. Ele também diz, João Calvino, ao contrário do que muitos estudantes de teologia pensam, que quando escreveu as Institutas da Religião, o seu propósito ao escrevê-las era de fazer pessoas piedosas e não inteligentes. Era cultivar não só a mente, mas o coração. E uma das melhores maneiras de ensinar as futuras gerações, uma das melhores coisas a ensinar às futuras gerações, aos nossos filhos, é serem piedosos. Eles precisam aprender a temer a Deus desde cedo. Às vezes você ou ensina conhecimento para o seu filho, ou ensina histórias bíblicas, ou enche ele de atividades. Esse ativismo da igreja também, outra hora eu falo disso. É uma agenda que fica uma loucura. Não dá para cozinhar, não dá para cuidar do marido, porque tem tanta programação na igreja, e às vezes a meninada está envolvida em tudo. Mas nós não ensinamos eles a temerem a Deus. Filho, isso tudo que você está fazendo, você tem que ensinar até como ele manuseia a Bíblia. Filho, tenha cuidado como você pega na Bíblia, como você abre ela, como você lê. Você só manda ler, você só manda estudar, mas você revela a importância. Filho, para ler esse livro, você precisa estar num ambiente propício. Mas você precisa estar com a mente propícia. Você não pode abrir esse livro de qualquer jeito. Quando eu faço culto doméstico com os meus filhos, na hora do cântico, eles cantam. Na hora da mensagem, eles ouvem. Na hora das orações, eles oram e nós encerramos. Isso basta? Não. Eles podem fazer tudo isso sem reverência. Eu digo para eles, cantem, mas cantem com reverência. Isso aqui não é uma brincadeira, é um culto. Na hora que eu estou ensinando, eu quero a postura, eu quero uma expressão facial de vocês que transmita temor. Na hora das orações, vocês brincam, vocês são crianças. Vocês gostam de brincar. O culto doméstico não é hora de brincar. Deus, que é 3 vezes santo, está presente. Isso é piedade. Temos que ensinar eles a temerem a Deus. Não apenas preencher suas mentes com conhecimento proposicional, mas inflamar seus corações. William Ames, teólogo puritano, diz: teologia é doutrina de viver para Deus. Teologia e piedade estão casadas e não podem se separar. O que é piedade na prática? E eu poderia ainda, dentro da questão do temor,
dizer tanta coisa, irmãos. Eu vou em tanta igreja, eu vejo tanto culto, eu vejo tanto crente. Aí os irmãos vão orar para comida ou vão orar para coisa? Vão orar para o culto ou vão orar para alguma coisa? Na oração você já faz um diagnóstico. Às vezes são orações que não têm vida, não têm reverência. Mas parece um Pai Nosso e uma Ave Maria. Sabe o que é temor e piedade? É não chegar atrasado num culto, por respeito àquele que se faz presente. É se vestir de maneira adequada, por respeito àquele que se faz presente. As pessoas vão ler a Bíblia, pastor Ivan, com a TV ligada, com a lata de refrigerante e com o biscoito recheado. De modo que as folhas da Bíblia estão cheias de gotas de refrigerante, farelos de biscoito, juntamente dividindo com a programação imunda da TV. Elas vão orar de joelhos e na vertical, rente ao seu rosto, está o celular com o WhatsApp aberto. Estão falando com Deus enquanto falam com 500 amigos no seu grupo. Onde a gente vai parar? Pessoas que vêm ao culto ficam olhando no relógio, mandando mensagem, tirando selfie. Você está entendendo que não basta ter toda a mecânica, não temos tudo, temos teologia formada, louvor é Bíblia. Não é isso, querido. É essência. Podemos ter tudo isso sem no nosso interior ser reverente. Se tem uma coisa que este Deus que nós servimos precisa, é ser temido. Sobre qualquer outra coisa ele tem que ser temido. A maneira que nós medimos, a infinitude, a imensidão, a glória, a pureza, o poder desse Deus, é pela maneira que nós o tememos. Não é possível, nem os céus dos céus podem contê-lo. Os serafins não ousam olhar para ele. Como nós vamos o tratar de outra forma? O que é mais lindo em um homem ou mulher é o temor que eles têm a Deus. E isso vem com a prática da piedade. Eu não estou aqui hoje para ensinar teologia, interpretar um texto. Não é nada disso hoje. É apenas para ensinar como você ser reverente, piedoso, quebrantado, puro, solene, grave, que é isso que estamos necessitando. A piedade na prática consiste em ler a Bíblia todos os dias, a prática da meditação, dedicar um tempo para as orações diárias, a comunhão com os santos, cultivar uma vida devocional regular, frequentar o culto público e a prática do culto no lar. É evidente que eu não vou poder mencionar todas, mas vou pegar as mais importantes. Como praticar a piedade? O que é a piedade na prática? Primeiro, ler a Bíblia todos os dias. Sondá-la. Jamais desenvolveremos a piedade sem cavar, sem procurar profundamente na Bíblia. Primeira coisa que devemos saber, o valor da Bíblia. Temos que saber e ensinar a nossas mulheres e filhos o valor que a Bíblia tem. Moisés, quando queria se dirigir àquele povo que ia entrar em Canaã, ele queria mostrar o valor que a Bíblia tem ao dizer, Deuteronômio 32, 47, porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida. Precisamos entender o valor que a Bíblia tem. E ela vale tanto que ela é divina. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura é divina. Precisamos aprender o valor que a Bíblia tem e ter esse livro em alta conta. Segundo,
Primeiro, o valor da Bíblia. Segundo, amor pela Bíblia. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Precisamos amar a Bíblia. Os puritanos, quando eles chamavam esse livro de o Santo Livro, ou o Livro de Deus. Eles diziam que o Velho e o Novo Testamento é como se fosse Deus falando. Veja só, aqui ó, Deus falando. O Velho e o Novo. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando. E certa vez, ensinando sobre o valor da Bíblia, um puritano pregando, ele disse isso aqui: Senhor, o que quer que faças conosco, não tires a Bíblia de nós, mata nossos filhos, queima nossas casas, destrói os nossos bens, mas poupa-nos a tua Bíblia, não tire de nós a tua Bíblia. Amor pela Bíblia. Primeiro, valor. Terceiro, amor. Segundo, amor. Terceiro, ler a Bíblia todos os dias. Salmo 1:2. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós praticamos a piedade quando damos o valor que é devido à Bíblia, quando nutrimos amor pela Bíblia e quando nós a lemos todos os dias. Quando Jesus repreende o diabo, usando Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, manda que essas pedras transformem em pães e mate a sua fome. Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus está comparando a Bíblia, a palavra de Deus, a um alimento, de forma que enquanto o pão alimenta, sustenta, supre nosso corpo, a Bíblia, a palavra de Deus alimenta, sustenta, supre nossa alma. É o alimento para a nossa vida espiritual, de modo que eu não fico um dia sequer sem comer, sem me alimentar em uma rica e balanceada dieta para minha saúde corporal. Eu também não posso ficar sem ler as Escrituras. Que valores as pessoas têm dado? Eu vou fazer uma pergunta que eu não quero a resposta. Eu não quero. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? 10. Tudo bem. 8. Ok. 5. Tá. 3. Uma vez. Uma vez? Uma. Tivemos 5 meses de quarentena. Tá, ok. Tá bom. Eu estou sendo muito duro. O Novo Testamento. O Novo? Nem o Novo. Ok, o Evangelho de Mateus, pelo menos o Evangelho de Mateus, eu conheço um jovem que toda vez que lê não parava na genealogia. Parava, conheço. Até visitei ele hoje, aqui em São Paulo. Tinha que ser de São Paulo, né? Tá vendo? Se queremos a piedade, irmão, pense comigo, eu vou tentar te estimular. Aqui está o maior best-seller já publicado. Pastor, eu não leio a Bíblia porque eu gosto de história. Vem comigo então para Gênesis, para Juízes. Não, eu gosto de filme de guerra. Vem então para Josué. Não, eu gosto de drama. Lê a Paixão de Cristo. Eu gosto de terror. Lê Apocalipse, as Taças da Ira. Eu gosto de romance. Lê Cantares de Salomão. Está tudo aqui, meu irmão. Essas linhas saíram da boca do Altíssimo. Aqui está a sabedoria divina, o conselho divino, a ciência divina, a mente divina, o poder divino. Quem escreveu a Bíblia não é. Se você gosta de Machado de Assis, Paulo Coelho, Agatha Christie, eu recomendo ler o livro de Jeová, o Senhor dos Exércitos. Uau! É muita sabedoria. Esse livro é empolgante.
Passa comigo ali nas muralhas de Jericó, vem comigo abrindo o mar vermelho, passa comigo ali, meu irmão, na luta de Davi contra Golias, entra comigo no cativeiro babilônico com Daniel e Ezequiel, sai comigo com Ageu, Zacarias e Malaquias, entra comigo em João Batista, vamos até a ilha de Pátimos. A Bíblia é incrível, leia a Bíblia, é o primeiro passo para praticar a piedade. Segundo, dedicar um tempo para orações diárias. O puritano John Bunyan disse acerca da oração: oração é um silencioso, sensível e afeiçoado derramar do coração ou alma a Deus, através de Cristo, no poder e assistência do Espírito Santo. Tais coisas como Deus tem prometido ou de acordo com sua palavra existem para o bem da igreja, com submissão em fé para com a vontade de Deus. Orar, disse ele, é a coisa mais importante nessa vida. Orar, eu ouvi isso aqui uma vez, eu fiquei estupefado. Só o fato de orar é misericórdia, mesmo que eu não tenha sido respondido. O fato de Deus permitir que eu fale e que essas palavras cheguem a Ele, orar é ato de misericórdia. Só de você ser permitido falar com Deus, isso é um ato de misericórdia. Deus permitir que criaturas como nós, desprezíveis, pequenas, se dirijam a Ele, isso é um ato de misericórdia. E tem gente que pega essa misericórdia e desperdiça. O mundo levou milênios para aquele véu ser rasgado. Nada. Ele pesava 2 toneladas. 30 metros de largura, 18 de altura, 30 centímetros de espessura, 2 carroças de boi, uma de um lado da outra, não podiam rasgar aquele véu impenetrável. Nada podia dar acesso ao Santíssimo, nada. Pois então, desde Adão, um plano foi feito, passando gerações, ao ponto do Filho se encarnar, sofrer todo o vitupério possível, até a morte como impostor, sofrendo a ira de Deus, para aquele véu então de alto a baixo se fender. Para quê? Para ele sair? Para nós entrarmos livre, sem mediador, medianeiros, pagamentos, sacrifícios, de graça, em qualquer lugar, em qualquer hora, o quanto eu quiser, em qualquer ocasião, de qualquer modo. Orar é misericórdia. Eu tenho ensinado para o povo de Deus que se tem uma coisa a se fazer nessa pandemia, é orar. Se você soubesse... Eu vou pedir para levantar a mão quem tem. Quem tem uma Ferrari aqui, levanta a mão. Quem tem aqui um fuzil R15? Quem tem ações que somadas dão 5 milhões de dólares? Quem fala pelo menos 4 línguas? Quem tem um trabalho junto à Câmara dos Deputados, Senado? Quem aqui tem alguma expressão neste mundo? Quem pode mudar alguma coisa com relação aos Estados Unidos e à China? Quem tem a vacina do coronavírus? Agora levanta a mão, quem pode orar? Então eu quero dizer, meu irmão, que você é mais poderoso, tem mais recursos do que todos estes que possuem o que eu acabei de dizer. Você tem uma ferramenta que quando Josué usou ela, ele diz: sol se detém em Gibeão, lua em Ajalon, e o céu e a lua parou. E a Bíblia diz que nunca houve na história um tempo como esse que Deus atendera assim um homem. E Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, igual eu e você.
pecador, fraco, de carne e osso, e orou com fervor, pedindo que não chovesse 3 anos e meio, não choveu. Se você soubesse o poder desta ferramenta, ela atravessa fronteiras, ela não conhece gigante, não conhece oponente. Meu irmão, muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Você pode fazer no seu quarto de joelhos, meu irmão, que homens dos mais poderosos na terra não poderão jamais fazer. Ore. Você tem a oração pública, ela é feita no culto público. São momentos do culto dedicado à oração. Você tem a reunião feita no culto de oração, que é uma reunião específica para orar. Você tem a oração doméstica, feita no culto familiar, nas refeições. Mas a oração a qual eu me refiro é a oração secreta de Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu me lembro de Paul Washer, quando esteve a primeira vez em um país, não vou dizer qual é, e ele disse que queria encontrar alguns pastores, para ver se fazia algumas alianças com relação a missões e evangelismo. E ele disse, a primeira coisa quando eu encontrar esses pastores é levantar a calça deles e ver os joelhos deles. Se não tiver marcas, eu não quero nem conversar. Engraçado isso, né? Se nós levantássemos as calças de alguns, por favor, sem legalismo, eu estou usando uma figura apenas para dizer, será que nós temos tido uma vida de oração regular? Como é que queremos ser piedosos? Irmãos, eu estou aqui, eu não sou um homem acadêmico, eu não sou um bom hermeneuta, eu não sou bom em muita coisa que eu faço. Mas sem ter qualidade nenhuma, um bom vocabulário, uma boa formação, eu posso orar como qualquer outro. Eu não preciso de nenhum diploma, de nenhuma formação para orar. E será que nós temos usado essa poderosa, gloriosa ferramenta? Quando Tiago vai escrever de Elias, a coisa que Tiago lembra é, e Elias orou. Será que se tivéssemos um Jeremias vivo para interceder, não faria muito em todo o território nacional? Primeiro, comece pela manhã, antes de iniciar suas atividades. Salmo 5,3, pela manhã, ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Vou te ensinar algo que eu aprendi. Quando você acordar, não fale com ninguém, sem primeiro ter falado com Deus. Quando você acordar, não veja ninguém, sem primeiro ter visto a Deus. A primeira pessoa que você deve falar e ver no dia é Deus. Você faz isso oração. O salmista, ele começava o dia com oração. Então a segunda maneira de praticar a piedade, dedicar um tempo para orações diárias. E eu primeiro começo orando pela manhã. Segundo, tenha disciplina. Daniel 6,10. Daniel 3 vezes por dia se ajoelhava e orava agradecendo a Deus como costumava fazer. Isso requer disciplina, regularidade. Terceiro, seja perseverante. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orar é uma das coisas mais difíceis que existe. Você vai ter oposição do mundo, da carne e do diabo todas as vezes que se prontificar a orar. Mas não ceda 1 milímetro de espaço para nenhum desses três. Ore, meu irmão. Ore até ter orado. Ore até orar e ore até ter orado. Assim que pratica a piedade. E outra, eu não estou falando aqui para que isso se torne um fardo e um
peso. Você vai trabalhar, meu irmão, porque isso existe, não é possível. Vida cristã não é algo entediante, não é um fardo pesado, um claustro horroroso, mas é o meu prazer está na lei do Senhor. Deleito-me em fazer a tua vontade. Faça de forma que a oração seja o seu prazer. Paul Washer também faz uma figura na oração de uma caminhada. Ele falou assim, eu às vezes para orar, primeiro eu visto dois sapatos, as minhas botinas de intercessão e meus tênis de comunhão. Primeiro as minhas botinas de intercessão, o que é isso? É as botinas para subir uma montanha pesada, é um momento de intercessão, que eu intercedo por nações, por obreiros, é uma luta, uma batalha espiritual. Mas logo após isso eu tiro as minhas botinas de intercessão e agora eu vou colocar meus tênis de passeio. É o momento da oração que eu dedico para a comunhão com o amado. É o livro de Cantares. Eu sou do meu amado meu. Eu me derramo em louvor e adoração íntima com o meu Senhor. A oração tem que ser um deleite. Porque a oração está em comunhão com o nosso amado. Como é que isso pode ser um fardo? Eu tenho uma certa resistência inicial, mas quando aquela resistência se rompe, eu desfruto de Deus. Não é balbuciar palavras incoerentes para o alto, mas é se comunicar com a divindade. Amém? Terceiro. Então, primeiro, amor e leitura da Bíblia. Segundo, orações diárias. Terceiro, a arte da meditação. Nós perdemos de vista essa prática. Talvez você nem saiba do que se trata. O quê? Nós estamos ocupados demais com meios horizontais de comunicação. Estamos esquecendo do meio vertical. E os puritanos, que eu quero usar muito eles aqui, é claro, ninguém como eles praticou a piedade depois dos apóstolos, entendiam que uma das maneiras de praticar piedade é separar o momento do dia para meditação, reflexão, pensar. Vivemos numa sociedade tão repleta de informação, de compromisso. Meninos de 16 anos já têm uma agenda maior que a do pai, que não sobra tempo para pensar, fechar a vida para balanço, refletir em como as coisas estão, meditar sobre a vida, sobre a família, sobre o casamento, sobre a condição espiritual, meditar sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre Cristo, parar um momento do dia sem ouvir som nenhum, eletrônico nenhum, a presença de nada nem ninguém, você a sós, arrazoando, ruminando, pensando. Existem dois tipos de meditação, a meditação ocasional e a meditação proposital. Como você pratica isso? Primeiro, a meditação ocasional. É aquele tipo de meditação que fazemos durante o decorrer do dia. E quando nós envolvemos com elementos que trazem à memória algum princípio bíblico. Como assim? Às vezes você está no decorrer do dia e de repente para e olha para o céu e vê aquele sol azul, céu azul, com algumas nuvens, e você para, meu Deus, quem sustenta tudo isso, senão o Senhor? Ou você pensa, toda essa beleza revela a glória de Deus. Então, em um dia, no momento, ocasionalmente, ao contemplar o céu, você começa a pensar que tudo isso não é obra do acaso, senão plano de Deus. Ou você vê, os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você está ali meditando ocasionalmente. Ou se vocês... Por exemplo, no caso dos puritanos, se eles estavam de repente num óbito, viam um óbito, ou iam até um velório, paravam e meditavam na finitude do homem, na brevidade da vida. Então veja só, meditação ocasional, você está ali, de repente se depara com um óbito, ou na TV, ou um velório, algo que aconteceu, e aquilo te leva a meditar. Como a vida do homem é breve, pequena, curta.
ou na necessidade que Cristo tem para a vida. Meu Deus, sabendo que a vida é curta, como temos, ou os homens têm a necessidade de vir a Cristo. Essa é a maneira de meditar ocasionalmente, nas circunstâncias diárias que se associam a princípios bíblicos, nós meditamos. Segunda maneira de meditar, a meditação proposital. Qual é? Como é feita? Você dedica um período específico do dia para meditar. É algo que você faz propositalmente, todos os dias, em seu período devocional. Você tem um período de leitura e de oração. Eu gosto de fazer assim, ó. Primeiro eu oro, depois eu leio, depois eu não faço nada. É meditar. Eu tenho um momento de oração, depois leio a Bíblia e algum livro, e aí eu me sento e fico olhando para o horizonte, só pensando. Nesse momento é onde eu recebo os meus melhores sermões. Vem pecados meus que eu não vi à tona. Eu me lembro de eficiência dos meus filhos que eu tenho que corrigir. Pessoas que estão afastadas que eu não me lembrava. E uma série de coisas. Sem celular, sem esposa, marido, sem dívida, sem ninguém, sem nada. E muitas vezes eu faço isso no meio da natureza. É um momento específico. Então é um momento ocasional. Você para, uau! E associa aquela situação a um princípio bíblico. E o segundo, você se retira. Nesse momento proposital, para ter um momento de meditação bom, você deve fazer 4 coisas. Primeiro, orar a Deus para sua mente se concentrar no objeto de meditação. Porque se você leu e orou, é possível que você vai meditar nos textos que você leu. Num momento de oração. Então ore, Deus, me faz concentrar no livro que eu acabei de ler, no texto que eu acabei de ler, na situação que estamos vivendo. Então ore para se concentrar no objeto de meditação. Segundo, selecione a porção da Escritura para meditar. Ou aquilo que você já leu no dia, ou você pode ler naquela hora para meditar. Terceiro, perguntar a si mesmo, como esses textos se aplicam a mim? Qual a relação deles comigo? Quarto, fazer uma avaliação de si mesmo e fazer anotações naquilo que você pode melhorar. Assim você tem um período de meditação excepcional. Irmão, se você se atentar só para esse tópico, porque o outro, mesmo que você faz ou não faz, você já sabe, entende, sabe como fazê-lo. Agora este, associado aos outros 2, vai te trazer um progresso sem precedentes. Medite. Pastor, mas aí não sobra tempo, que eu tenho que trabalhar em 3 trabalhos, fazer 4 cursos, etc, etc. Escolhas. Será que não vale a pena perder um pouco fisicamente, financeiramente, para ganhar espiritualmente? Coloque na balança. Quarto e último, aí eu termino, não fique nervoso e não olhe no relógio. Quem olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foram 2 irmãos que oraram, são meia hora. Então, primeiro, o valor, o amor e a leitura diária das Escrituras. Segundo, orações particulares. Terceiro, a meditação. Quarto, a prática do culto no lar, do culto doméstico. O culto familiar é extremamente importante, o principal método para crescer em piedade. Sabia? É outra prática que não é observada pela igreja brasileira. Nossa cultura não tem o culto doméstico como algo regular. As igrejas brasileiras normalmente não estimulam o culto doméstico. E isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, sempre foi muito comum nas décadas e séculos anteriores. Nós precisamos urgentemente resgatar a prática do culto doméstico. Veja o que Jonathan Edwards fala a respeito disso. Olha só. Antes de concluir minha pregação a esta igreja, peço-lhes que me permitam novamente repetir e incutir-lhes com sinceridade o conselho que com frequência tenho dado a líderes de famílias como pastor deles.
Afadiguem-se em ensinar, aconselhar e orientar seus filhos. Crio-nos na disciplina e na demonstração do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenham uma constante diligência em atividades desse tipo. Por que é importante o culto familiar, o culto feito em casa? Porque através dele evangelizamos nossos filhos. Através do culto doméstico, guardamos a pureza do nosso lar e crescemos em santidade. Eu vejo uma infinidade de pais cristãos, mães cristãos, inclusive líderes, pastores, que têm filhos ímpios, que os meninos estão correndo na igreja e participando das escolinhas a vida inteira. Quando chegam na adolescência, 13, 14, 15, 16, 17 anos, se desviam e se tornam animais, capazes das práticas mais hediondas. Por quê? Porque eles não se converteram. Porque os pais, eles terceirizaram a evangelização dos filhos, jogaram os cuidados da igreja, das atividades, sendo que a função de evangelizar os filhos é dos pais. A primeira coisa que o pai tem que fazer para o seu filho, sabe, você está aqui, pai ou mãe, a coisa mais importante que você pode fazer para o seu filho não é dar alimento, escola, vestimenta, é desenvolver a salvação deles. É a principal tarefa dos pais. E eu vejo pais que dão o mundo para os filhos, mas deixam a alma deles perdidas. E como nós fazemos? O culto no lar é uma maneira de evangelizar os filhos, levá-los a Cristo, levá-los à fé. Culto após culto, sermão após sermão, ensino após ensino, na mesa do jantar, na sala de estar, pode levar o seu filho à fé. Segundo, porque é importante, porque nós guardamos a pureza do nosso lar. O culto no lar constante faz o nosso lar ser puro. Ele impede, meu irmão, a corrupção da mente, da nossa família, e nos faz crescer em santidade. Coisa mais linda é um lar reverente, temente de Deus. E o culto no lar preserva a pureza do nosso lar, nossos filhos e mulher. Terceiro, o culto no lar, através dele, ensinamos a razão da nossa fé. Muitos jovens não sabem no que creem e nem sabem por que creem no que creem. Porque não foram ensinados devidamente desde a tenra idade. O culto no lar ensina a razão da fé. Que mais? Através do culto, o culto no lar serve como termômetro espiritual da família. Famílias estão más? Pode ter certeza que estão falhando no culto doméstico. Ele é o termômetro. De modo que a parte mais importante da vida espiritual da família reside na prática do culto no lar, não é o culto público. Eu vou falar isso um pouquinho depois, você vai entender por quê. A importância do culto no lar. E quinto, na época dos puritanos, os pais eram disciplinados, se não fizesse o culto no lar, era considerado um pecado contra a família. A.W. Pink disse assim acerca disso, olha isso aqui: visto que o crente não pertence a si mesmo, mas foi comprado por preço, seu alvo é glorificar a Deus em todos os relacionamentos da vida. Não importa a posição social que ele ocupa, ou mesmo o que ele é, o crente tem de servir como a testemunha de Cristo. Juntamente com a igreja de Deus, o lar do crente deve ser a esfera de sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente. E todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas vindas ao seu lar percebam: Deus está ali. Uau! Uau! Em 1847, o pastor presbiteriano James Alexander comentou a respeito do declínio óbvio deste dever. Olha o que disse:
Nesse aspecto, nossa igreja não se pode comparar com a do século XVII. Juntamente com a observação do domingo e da catequização das crianças, o culto familiar perdeu o seu lugar. Há muitos chefes de família, membros de nossas igrejas, alguns pastores e diáconos que não mantêm nenhum culto de adoração a Deus em suas casas. Maneira de praticar a piedade, fazer os filhos piedosos temerem a Deus, as esposas, é observar o culto no lar. Agora, 4 razões para realizarmos o culto no lar e eu termino. Por que temos que realizar? Primeiro, porque somos mordomos de Deus. Herança de quem são os nossos filhos? Do Senhor. Os filhos são dele. E Ele nos deu como seus mordomos, para criá-los de volta para Ele, para a glória dEle. Veja que responsabilidade, os filhos foram nos dados por Deus, para serem criados para Ele e para a glória dEle. Essa é a primeira grande razão. O que é um mordomo? Tudo que nós temos, esse templo, esses instrumentos, esse rebanho, nossa esposa, nossos filhos, nossos talentos, nossas roupas, nossos imóveis, são tudo de Deus, é tudo de Deus. E o que Deus fez? Nos deu para nós administrarmos. Os puritanos não falavam o meu dinheiro. Não, o dinheiro é de Deus, eu administro. Os filhos foram entregues para nós cuidarmos, como propriedade de Deus. Então, primeira razão para você fazer, somos mordomos de Deus. Segundo, seu filho nasceu em um lar cristão. A providência fez que o seu filho nascesse num lar cristão. Portanto, crie esse menino para se entregar a Deus e para viver para a glória de Deus. Porque veja só, ele nasceu lá porque a providência fez ele nascer de pais cristãos, ou pelo menos de um dos cônjuges cristãos, de forma que se a providência colocou ele lá, é porque o Senhor intentou salvar aquele menino através dos pais cristãos que ele deu a ele. Então você tem a obrigação de fazer o culto no lar. Terceira razão, o culto no lar nos prepara para o culto público. Sabe por que crianças correm no templo e não tem um pingo de reverência no culto público? Sabe por que crianças ficam dormindo e babando na hora no culto público? Sabe por que crianças ficam mexendo, beliscando umas às outras? Sabe por que elas não sabem orar? Sabe por que elas não sabem cantar? Sabe por que o culto para elas é um parque de diversão? Porque não foram treinadas em casa através do culto familiar. No culto familiar, elas aprendem a cantar. No culto familiar, elas aprendem a orar. No culto familiar, elas aprendem a ouvir. No culto no lar, elas aprendem a respeitar o sermão. E no culto no lar, elas aprendem a ser reverentes, de modo que quando a transição do lar for passar para o culto público, essas crianças já estão preparadas. Elas sabem o que é um culto. E elas temerão a Deus. Então, essa é a terceira. A quarta, o declínio espiritual do povo. Em 1679, veja só, o sínodo da Nova Inglaterra se reuniu em Boston para responder a seguinte pergunta da Corte Suprema da colônia de Massachusetts: quais são os males que têm provocado o Senhor a trazer juízo sobre a Nova Inglaterra? Os líderes apresentaram 14 razões com resposta. A sexta razão dizia: há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã à noite, e muitas outras que não lêem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente neles. Há muitas casas que estão repletas de ignorância e profanidade e que não são devidamente examinadas. Por esta causa, a ira pode vir sobre outros ao redor de tais casas, e sobre elas as mesmas. Muitas famílias que professam o cristianismo não levam todos os seus membros a se sujeitarem à boa ordem como deviam. A maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência no governo da família e da prática do culto no lar.
Então, muitos deles dizem que nos Estados Unidos, na Inglaterra, o declínio espiritual da igreja ocorreu pela falta dos cultos domésticos. Irmãos, isso aqui foi apenas uma pequena deixa. Como nós podemos crescer em piedade, como podemos ser crentes mais virtuosos, robustos, como podemos amadurecer na fé, como podemos crescer em santificação, como podemos ser mais fervorosos, como podemos ser piedosos, graves, como? Praticando a piedade. E como a praticamos? Zelo, reverência, temor, amor pelas Escrituras, fervor, disciplina na oração, prática da meditação, fechar a vida para balança e pôr os pingos nos is. E a prática do culto doméstico aos nossos filhos. Isso fará uma diferença colossal. Eu acredito que esses quatro pequeninos princípios, se fossem praticados por todo crente do Brasil, teríamos um avivamento. Amém. Teríamos, sem sombra de dúvida, um avivamento. Que eu não posso falar em nome de todas as igrejas do Brasil, mas que pelo menos aqui possa ser uma das primeiras a ser palco de um avivamento. Não um avivamento de loucuras obscenas, de arrogância teológica ou de manifestações bizarras, mas um avivamento da piedade, do temor, da reverência, da paixão, do zelo, da santidade. Que as pessoas nessa região, ao ver um de vocês passando, os identifique de longe e dizer: ali vai uma pessoa piedosa, íntegra. Ali vai um homem que anda com Deus. Eu não sei se ele é inteligente, se ele tem dinheiro, se ele é bonito. Eu não conheço qualidades quase nenhuma. Mas uma coisa eu sei: aquele rapaz, aquela mulher teme a Deus. Oxalá nós fôssemos conhecidos assim. Amém? Fecha os olhos, vamos orar.